há razões para ter saudade de grandes grupos económicos, e nós às vezes olhamos para outros países e perguntamos porque é que não temos nada de parecido em Portugal. Temos alguns grupos económicos, mas sobretudo na área do chamado retalho, comércio, não é? Portanto, a Sonai, que nunca conseguiu, tentou várias vezes e esforçou-se bastante por ter uma área industrial, que aliás foi onde ela nasceu, mas que depois nunca conseguiu ter isso com o sucesso que teve, por exemplo, na área do retalho. O Jerónimo Martins, e são os maiores grupos económicos portugueses, enfim, com exceção de um que tem origem no Estado e que tem a Galp no seu coração, digamos assim, e a própria EDP, mas resultam de privatizações, e alguns deles, como sabemos, no caso, por exemplo, da EDP, o capital mais relevante já nem sequer é português. Nem europeu. Nem europeu sequer, nem europeu. Bem, mas vamos um bocadinho atrás e depois vamos a esse problema de não só dos grupos económicos, como das grandes empresas e do papel que têm ou não têm, ou que podem ter numa economia moderna. Primeiro que tudo, este grupo CUF é interessante porque é um grupo que nasce na indústria, portanto, é uma criação de Alfredo da Silva. Alfredo da Silva, este livro até, aliás, surge no quadro das comemorações dos 150 anos do nascimento de Alfredo da Silva. Alfredo da Silva era aquilo que se dizia na altura um industrialista, portanto, este grupo começa com empresas na zona de Lisboa, 2 fábricas na zona de Lisboa, e depois tem o seu grande desenvolvimento no Barreiro. Eu devo dizer que a minha família até vem do Barreiro, enfim, não fugiu da CUF, mas saiu do Barreiro na altura em que a CUF estava a começar a expandir-se, portanto, há mais de 100 anos, no princípio do século passado. Não é toda a minha família, um ramo da minha família vem do Barreiro, e desde muito novo, às vezes ia ao Barreiro, e uma das coisas que sempre achei interessante no Barreiro foi ver os bairros da CUF, designadamente um bairro que lá existe, aliás, muito engraçado, portanto, que tem uma estrutura arquitetónica até bastante relevante, com também zonas de convívio, centro médico, essas coisas todas. Portanto, ele fez começou, enfim, ele já era importante no tempo da Primeira República. Aliás, na Primeira República ele é ameaçado de morte, na famosa Noite Sangrenta, portanto, 1921, e até foge para a Espanha, portanto é quase morto, penso que na Marinha Grande, ou por aí, com dia de comboio. Portanto, e o grupo vai se desenvolvendo. O lado curioso, e que fica muito evidente neste trabalho do Luciano Amaral, é que a grande expansão do grupo CUF se dá já muito perto do 25 de Abril, nos anos antes do 25 de Abril, portanto, naqueles 10, 12 anos, 15 anos antes do 25 de Abril. Para teres uma ideia, eu acho que estes números são muito, muito significativos. O grupo valia, em 1950, os cálculos é que ele pudesse valer cerca de 0,15% do PIB da altura. E o PIB português da altura não era famoso. Estamos a falar em 1950. Portanto, tinha a operação no Barreiro, claro, a CUF propriamente dita, Companhia União Fabril, que eu quero dizer CUF. Já agora só um pequeno intervalo. Em parênteses, quero dizer, esta companhia era tão importante que tinha um clube de futebol de onde saíram algumas das glórias do Benfica, particularmente do Benfica. Eu penso que, inclusivamente, depois de 25 de Abril, um jogador importante que foi o Carlos Manuel, começou na CUF. Hoje, depois a CUF passou para Quimigal, que era o nome da empresa nacionalizada, e depois hoje acho que está para aí nos distritais ou coisa assim do género. Não tem... Fabril. Fabril. Agora chama-se Fabril. Olha, deixa-me introduzir. Eduardo Cabrita esteve aqui na Comissão de Inquérito da Rádio Observador. Os pais eram trabalhadores da CUF. Ele jogava lá, mas penso de uma forma muito amadora, com o Chalana. Portanto, outro jogador. Chalana é outro jogador, exatamente. Também veio de lá. Porque havia o Barreiro era uma espécie de berçário, digamos assim, do Benfica durante algum certo período, não é? Ali na década de 80. Na década de 80, 70, 80. Bem. Já agora também é importante, uma mulher que foi a única mulher até agora a desempenhar o cargo de Primeira-Ministra em Portugal, a Maria de Lourdes Pintacilgo. Ela trabalhou para o Grupo CUF, ela era quadro superior dessa empresa, que é muito importante para todo um conjunto de pessoas, mas no caso de Maria de Lourdes Pintacilgo, portanto, ela é contratada, o Grupo CUF caracterizava-se... Ela era engenheira.
engenheira, e tinha vindo da área de química mesmo, se não estou em erro, e, portanto, caracterizava-se por abrir várias coisas. Tinha também um hospital, o que é muito importante. Já lá vamos ao hospital, que acho que é uma coisa importante. Exatamente, mas no caso de Maria, não são apenas jogadores de futebol, que são muito importantes, mas também outras pessoas que passaram por lá, nomeadamente Maria de Lourdes Pinto Silva, que depois também esteve na Câmara Corporativa. Portanto, havia aqui um conjunto de pessoas associadas a este grupo que tinham uma qualidade inegável. Não é? Aliás, isso, já falarei disso, tem a ver com a produtividade do grupo também. Bem, mas antes disso, só estava a dizer, em 1950 era 0,15% do PIB, de acordo com os cálculos deste livro. Estes cálculos não são fáceis de fazer. Mas o livro vai explicando qual é a metodologia para nós percebermos. Eu saltei em 73, em 73 valia, a estimativa é que fosse entre 5,5% e 7,5%. Para se ter ideia, isto é essencialmente 4 vezes o que vale hoje a Auto Europa. Nós estamos sempre a falar da Auto Europa como sendo a nossa joia da coroa, portanto a CUF na altura valia 4 vezes mais. É evidente que não era só, nessa fase, já não era só um grupo industrial, portanto já se tinha alargado muito, mas é também um sinal do tipo de diversificação que tinha passado, não só este grupo, como outros grupos, porque muitos deles tinham, até por razões que têm a ver com a abundância ou não abundância de capital, tinham passado eram grupos financeiros, com bancos, e às vezes feitos a partir dos bancos. Ora bem, na altura do 73, portanto, o grupo tinha, enfim, o número de empresas, há aqui discussões sobre o que era uma empresa do grupo, quer dizer, estava-se no grupo a partir de percentagem do capital, não é? Portanto, há sempre debate sobre isso. Portanto, podia ter entre 179 e 222 empresas, é um número muito grande, mas aquilo que as pessoas recordam mais é ter noção de que empresas eram estas, porque havia aqui algumas empresas muitíssimo relevantes. Por exemplo, fazia parte do grupo CUF, além da CUF propriamente dita, portanto, das unidades que começaram no Barreiro, mas depois tinham outras fábricas muito ligadas ao setor químico noutras regiões do país. E isto, repara, a CUF tem muita importância, ainda quando é apenas CUF, por causa do fabrico de adubos e da transformação que os adubos permitem na agricultura portuguesa, porque há uma agricultura antes dos adubos e depois dos adubos, e isso é muito visível. Olha, quando se passeia com o Henrique Pereira dos Santos, que é um especialista em paisagem, ele vai-nos explicando o que era o papel que tinha, digamos, o material biológico, o estrume, basicamente, é disso que estamos a falar, antes e depois dos adubos, e como isso condicionou a própria paisagem. Mas, enfim, feito este parênteses, mais um parênteses, só para dar o nome de algumas empresas que as pessoas têm noção. A Selby, celuloses, o Banco de Ota e Açores. O Banco de Ota e Açores era um grande banco português, enfim, não era o maior, mas era um grande banco português. É, em boa parte, a base do atual Banco Santander. Portanto, já não é português, já não tem capital português. A Companhia de Seguros Império, olha, mais uma vez, um outro ramo, não o ramo do Barreiro da minha família, mas outro ramo da minha família, trabalhou durante muitos anos na Companhia de Seguros Império, que eu creio que era a maior do país e tinha também um nível de gestão muito relevante. Algo que hoje penso que pertence a uma multinacional, que era a tabaqueira, portanto, fabrico de tabaco, depois de tintas só tinco, a indústria que ainda hoje, uma parte dela voltou aos descendentes da família Melo, portanto, que era a família da CUF, que é a produção alimentar, com pau, óleo fula, e depois duas empresas, os estaleiros navais, sendo que nos estaleiros navais, além de Viana do Castelo, que também fazia parte do grupo, os emblemas eram a Sete Nave, em Setúbal, construção naval, e sobretudo a Lisnave, Lisboa e Matinha, portanto ali em Almada, que reparação naval. E isso, para quem era adolescente nos anos 70, a Lisnave mudou um bocadinho o ambiente aqui, a paisagem de Lisboa. Primeiro porque tinha um pórtico
absolutamente Estaleiro fabuloso. da Margueira. Os Estaleiros da Margueira, um pórtico enorme na Margueira, portanto, a maior doca seca do mundo, e depois porque de repente começaram a entrar no estuário do Tejo uns navios que nós nunca tínhamos visto antes, era uma coisa completamente... Estamos numa época... A Lisnave esteve ali também, aproveitou, se quisermos, as crises no Médio Oriente e o facto de o tipo de barcos, de navios petroleiros terem aumentado muito de dimensão, porque tinham passado a fazer a chamada Rota do Cabo, dar a volta à África, não é? E, portanto, ficaram muito maiores, e ela aproveitou esse mercado. E, portanto, haviam navios gigantescos a entrar aqui no teste 300, 400, 500 mil toneladas. Regularmente os jornais traziam notícias a dizer que hoje tinha... E era sempre maior do que o anterior. Não é? Era gigantesco. Sim, mas quer dizer, vê-los passar debaixo da ponte sobre o Tejo e tapar a paisagem quase era mesmo muito, muito impressionante. Até porque eles vinham vazios e, portanto, vinham muito todos cá fora, não é? Portanto, não vinham para ser limpos. Bem, portanto, tudo isto, de facto, fazia um grupo muito grande e esse grupo tinha crescido brutalmente nos últimos anos do Estado Novo, de tal forma que a CUF era o maior grupo, como aliás tu disseste, da Península Ibérica, e um grupo europeu importante, e outro aspecto também muito relevante, sozinho valia tanto como os 6 grupos seguintes. Sendo que o outro grupo que vem logo a seguir é um que também, enfim, faz parte da nossa imaginário, que é o grupo Champollion, que também tem um lado industrial importante, a siderurgia e os cimentos, mas depois tinha também a banca e os seguros, que também estava presente nessas áreas. Depois os outros grupos, o terceiro grupo é o outro grupo, nós falamos muito e que acabou muito mal, enfim, esse grupo teve uma história mais, um pouco diversa, que é o grupo Espírito Santo, portanto um grupo que vem da banca, um grupo que vem diretamente da banca. Bem, mas sem entrar nesses detalhes, há aqui um aspecto que eu acho, alguns aspectos que eu acho muito relevantes, e que tem a ver com a diferença que um grupo destes podia ou não fazer. Portanto, aquilo que este trabalho também nos mostra é que a produtividade dos grandes grupos e do grupo CUF em particular era bem acima da produtividade da economia portuguesa. Portanto, essa produtividade era 85% mais elevada que a produtividade média, por causa do dobro, não é? Portanto, e esse é um tema crítico, porque é um dos temas críticos da nossa economia ainda hoje. Nós temos uma economia que até gera bastante emprego, só que gera empregos relativamente mal pagos, ou mesmo mal pagos, e com pouco valor acrescentado. Portanto, isto tem a ver com muitos fatores, mas aquilo que, por exemplo, é referido neste livro como sendo fatores que podem explicar a maior produtividade do grupo tem a ver com, por exemplo, maior rácio de capital por trabalhador. Isto é, haver um maior investimento por trabalhador. O que também se reflete em haver a chamada maior intensidade de capital humano, isto é, melhores quadros. Qualidade dos quadros de uma empresa, que é, e não só dos quadros, porque, por exemplo, o pessoal especializado, eu lembro na altura, nós até às vezes dizíamos, os operários da Lisnave, era a aristocracia operária, e estamos a falar de milhares, não eram aristocracia operária, não só porque ganhavam bem, muito acima do que se ganhava à volta. Eu enfim, lembro-me das imagens que me ficam mais marcadas do 25 de Abril, é a primeira manifestação em Lisboa da Lisnave, que é uma coisa inacreditável. Eles vêm de barco e depois sobem, penso que a Rua do Ouro, ou a Rua Augusta, não sei se foi a Rua do Ouro, se foi a Rua Augusta, quase em formação militar. Todos vestidos com o fato macaco da fábrica. As fotografias, isso ainda é em 74, eu penso que ainda é antes de 28 de setembro, essa manifestação. É uma coisa incrível. E depois nós sabíamos, até porque eu conheci pessoas que lá trabalhavam, que não só ganhavam bem acima da média das outras empresas, como era um trabalho. Eles tinham uma escola. Tinham uma escola e essa escola formava mesmo operários de elite. Portanto, pessoas muito capazes. Muito qualificadas. Portanto, e depois há outra coisa, naturalmente, maior intensidade tecnológica. Isto é, melhor tecnologia,
E tudo isso são aspectos determinantes para ter uma produtividade que era quase o dobro. Só uma coisa, alguns deles vão ao estrangeiro frequentar cursos naquelas áreas tecnológicas, além de terem de aprender línguas, porque havia muito eles mesmos também produziam somalhos manuais, aquilo são áreas muito especializadas e de facto há ali um lado que não tem a ver com a pequenina empresa de 4 pessoas, sim, não é? E há outra coisa que tem a ver com, tu falaste em ir ao estrangeiro, porque este grupo também cresceu fazendo muitas parcerias com outras empresas que traziam know-how. Empresas suecas, por exemplo, para a área das celuloses, empresas especializadas na área da construção naval e da reparação naval, porque, portanto, e eram parcerias, portanto, entre digamos, ao mesmo nível, olhos dos olhos, isto não era uma subsidiária de uma empresa sueca ou de uma empresa dinamarquesa ou de uma empresa holandesa. Eram parcerias mesmo. Portanto, porque o grupo tinha dimensão para isso. Portanto, tinha dimensão para isso e tinha energia e cultura para ser capaz de fazer isso. Depois há outro aspecto que eu acho igualmente muito relevante, que não tem a ver um pouco mais com a história da economia no Estado Novo. E aqui há dois aspectos que me parecem interessantes. Primeiro, esta explosão do grupo acontece muito depois da economia portuguesa ter finalmente aberto. Portanto, nós, enfim, de uma forma muito, não espero não trazer um grande disparate, mas de uma forma muito simplista, muito esquemática, eu diria que no Estado Novo há uma primeira fase em que a grande preocupação é a chamada, digamos, independência de produção. Portanto, era preciso nós termos a capacidade de produzir em Portugal para não depender das importações. Isto correspondeu muito também a uma fase daquilo que eram as preocupações de outros países. Só que em Portugal isto tinha um tremendo problema, que é a dimensão minúscula do nosso mercado interno. Espanha, que seguiu em boa parte políticas parecidas, a Espanha franquista, conseguiu construir empresas como, por exemplo, na altura, um fabricante de automóveis, a SEAT. Em Portugal não havia dimensão para isso. Por exemplo, em Portugal o que havia era uma coisa absolutamente absurda, que era os carros vinham desmontados e depois eram montados em Portugal. Portanto, o que deu destruções incríveis até muito tarde, não é? Portanto, precisamente nesta política proteccionista. E isto mudou mais a partir do final dos anos 50, com a adesão de Portugal ao círculo externo da União Europeia, que era a EFTA, não é? Mas o peso destes grandes grupos económicos, Grupo CUF e os 6 seguintes, na economia portuguesa, era menor do que é normal numa economia desenvolvida. E há comparações no estudo sobre isso. Portanto, isto é, a nossa economia era de facto atrasada e faz parte de economias desenvolvidas terem grupos, não sei se lhe posso chamar grupos de referência, mas grupos industriais e económicos, portanto conglomerados, que têm um peso muito grande, até porque esses grupos puxam pela economia de facto, como vimos, com produtividades maiores, com maior capacidade de investimento. E em Portugal nós já tínhamos na época muita dependência de micro e pequenas empresas. Se considerarmos as pequenas e as médias empresas, e média empresa à escala europeia, uma pequena empresa, estamos a falar de 97% das empresas portuguesas. Portanto, é quase tudo. E nessa altura? Nessa altura. Hoje é capaz, eu hoje não tenho os números. É mais até. Hoje é 99,5% são pequenas. Portanto, estamos numa situação em que temos empresas que até pelas suas próprias características têm dificuldade em fazer os investimentos, em mobilizar o capital. Isto depende muito. Estas empresas, todas elas, acabaram por ter um braço financeiro, porque isso era importante para a sua operação, e hoje em dia as pequenas e médias empresas não só não têm braço financeiro, como dependem de uma banca traumatizada, como é a banca portuguesa. Traumatizada. E, portanto, com muito receio de de emprestar, e, portanto, quer dizer, com boas razões para ter receio, mas com muito receio de emprestar. E, portanto, temos tudo isto muito maniatado, porque a capacidade, e depois Portugal nunca teve, enfim, teve aqui um bocadinho, 2 ou 3 fases, um bocadinho, que era a capacidade de ir buscar dinheiro ao mercado.
não diz o mercado de capitais, não é? Que é a grande fórmula americana. Eles não se precisam de se endividar, são as pessoas que se endividam para financiar as empresas. Endividam ou têm poupanças, não é? Portanto, e isto é algo que torna sempre muito difícil nós termos maiores índices de produtividade, e sem maiores índices de produtividade, que é onde está o grande gap entre a nossa economia e outras economias europeias. Nós, de vez em quando, vamos aproximando a riqueza média da média europeia, mas quando vamos olhar para a produtividade, não conseguimos aproximar-nos, andamos mesmo para trás. E isso é algo que entre outras coisas, nos remete para algo que falámos aqui a semana passada, a propósito da entrevista de Cavaco Silva, em que ele dizia que era importante fusões e aquisições para termos empresas de dimensão. E isto é, em Portugal, um ónus político, diria assim. Eu diria mais, é um ónus cultural. Nós vamos ter também na segunda parte aqui o Vítor Bento, que escreveu um artigo que publicámos cá também a semana passada, em que ele diz que a política ganha-se na cultura e nas ideias. E nós, em Portugal, enquanto vivermos da ideia, com a ideia de que quem tem muitos lucros não tem direito de viver, que não é só uma ideia portuguesa, mas é muito comum cá, é pensar, se eu investi, por hipótese, 1.000 milhões de euros, espero que haja um retorno desse capital, e um retorno desse capital é aquilo que um cidadão comum tem se for pôr o seu dinheiro num banco a render. Portanto, e o retorno de um capital, mesmo que seja relativamente baixo, 2, 3%, não é um retorno excepcional. Se o investimento for 1.000 milhões, são logo muitas dezenas ou centenas de milhões, não é? Portanto, o que não quer dizer que essa pessoa esteja a ganhar muito dinheiro. Pode dinheiro que lá pôs, pode nem sequer estar a ganhar muito dinheiro. Mas nós achamos que está. E a primeira reação, inclusive de alguns políticos, e devo dizer, muitos deles populistas, então vamos cobrar. Vamos pôr mais impostos porque eles estão a ganhar muito dinheiro. E muitas vezes não é isso objetivamente que está a acontecer. E, portanto, há muitos estudos que vão nesse sentido. Há um estudo que eu acho muito interessante, do atual Ministro da Educação, Fernando Alexandre, sobre os fundos europeus, onde ele também defende que, para se quisermos fazer render os fundos europeus, o que é um problema também na Europa, porque a Europa também acha que não pode financiar grandes empresas. Ele, inclusive, diz que uma das melhores histórias de sucesso de fundos europeus em Portugal, verdadeiramente reprodutivo, verdadeiramente capaz de gerar valor acrescentado, foram fundos que foram canalizados para uma multinacional, chamada Bosch, e que criou, na zona de Braga, um centro de engenharia de elite. E, portanto, mas muitas vezes isso foi contra a cultura dominante. Eu acho que, olhando para trás e olhando para aquilo que podemos aprender, não é repetir coisas que havia no autoritarismo de 73, mas aquilo que, na capacidade que havia dos grupos gerarem riqueza, nos leva a dizer hoje que não temos que olhar para isto, porque nós, com as nacionalizações, demos cabos de tecido. Eu não sei se a CUF hoje poderia aguentar, não sei se a Lisnaf tinha condições para continuar a trabalhar como trabalhava há 50 anos, porque o mercado internacional é outro, os grandes estaleiros hoje em dia estão fora da Europa, ainda há estaleiros na Europa, mas os grandes estão fora da Europa. Se calhar não era possível, se calhar também tinha fechado como fechou em Portugal, como fechou nacionalizada ou intervencionada. Eu não sei se a Lisnave, a E7 não, a Lisnave não foi nacionalizada, mas foi intervencionada. Não sei o que é que teria acontecido. Portanto, não podemos dizer que isto tinha-se mantido. Os grupos vivem e morrem, não é? Nascem, crescem e morrem. E essa mortalidade faz parte do próprio dinamismo das economias. Mas que nos fazem falta grupos com maior dimensão, e nós percebemos isso, quanto mais não seja olhando para a Galiza e para a Zara, acho que vamos entendendo de que é que estamos a falar, não é?